Dá uma brifada legal aí já sobre a Max também, já dei uma pesquisada boa, vi um pouco do portfólio de vocês, etc. Mas acho que Uhum. a pergunta que geralmente a gente abre aqui fazendo, né, é entender um pouquinho mais dos desafios de vocês, número de funcionários, o que vocês têm buscado hoje quando o assunto é AI, né? Então, até mesmo o que vocês pensaram quando aceitaram o convite do Augusto. Eu acho que esse é sempre um bom começo para a gente poder começar a entender se existe Não, sinergia de fato entre os modelos ou não. eu acho que assim, com relação a aceitar o convite, eu acho que é mais para conhecer, para entender o que é, o que vocês Legal. têm para oferecer, se cabe com o que a gente trabalha. A Max não é uma empresa grande, é uma empresa relativamente pequena. Tem hoje aqui 22 colaboradores. Uhum. Só ver que eu acho que e nós somos uma empresa de material, pode-se dizer médico, mas também na parte esportiva, né? Porque tem alguns materiais que eles entram dentro do que muita gente pode chamar de ortopedia, mas é um pós-cirúrgico ortopédico, né? Uhum. Então, são para recuperação pós-cirúrgica de ortopedia e, e também a parte de recuperação para a parte de esportes, né? Então, pós-exercício, pós-maratona e outros. Só um minuto. Você pode mandar um outro link, porque ele está dizendo que não entra. Consegue mandar, Augusto? Posso fazer outro aqui para nós? E aí eu Então, te mando ali. nesse não entra ou ele não tem link, André? É Esse que eu link acho é que ele interessante para ele. está querendo colocar com o e-mail dele, né? Mas não, ele não consegue entrar sem e-mail. Eu acho que criar um outro link não vai mudar nada, Augusto. Talvez. Ele tem acesso a esse link aqui? Tem, eu mandei para ele. Estranho. Tu consegue perguntar por qual é o erro, André? Porque isso É porque quando ele criar um entra no novo. link, está pedindo para ele botar o e-mail. Tá. Desliga E já aí, qualquer e-mail. Pode, se ele passar a primeira tela de login, e depois ele vai pedir para participar normal. Se ele colocar então, qualquer mas aqui e-mail. ele está colocando fazer login, usa uma conta Google, mas não é conta Google dele. É que assim, para participar da reunião nesse Workspace, ele precisa de uma conta Google. Acho que ele não tem. Necessariamente. Mas eu acho que Não tem. ele Será que ele consegue entrar ligando ali? Porque tem uma opção de entrar no Google que é. Porque. convidaram, eu acho, né? Não tem pelo telefone, ó, usando esse número de descagem. Por quê? Porque o Google tem esse chatinho. Eu preciso de uma conta Google para. Tenta mandar. Tá aí. Não. Acho que entrou. Fábio. Alô? Entrou. Aí, ó. Pronto. Boa tarde. Tudo bem? Fala, Fábio. Boa tarde, tudo bem? Bom, Olha, probleminhas técnicos de entrada, mas tudo certo. Como é que fez aí, cara? eu dei o Google. Boa, boa, boa. Eu só uso o Meeting, sempre dá essa merda. Tem 10 contas da Google, aí ele loga em uma, desloga em outra, aí não consegue entrar. O convite vai para uma conta, ele bloqueia a outra. Sempre o que eu mais fico bravo é que bem na hora que eu vou entrar no Meet, ele desconecta a conta. Aí tem que estar botando senha, etc. Sempre, na hora que a gente precisa, que é atrasado para a reunião, ele desconecta. Mas faz parte, pô. Faz Tranquilo. parte. Fábio, prazer, tá? Sou o Nilo. Eu sou um dos responsáveis aqui pela parte de diagnóstico do PHX. Então, meu trabalho é justamente entender as sinergias de vocês em relação ao que a gente tem feito hoje para o mercado e diagnosticar, de fato,
quais são os pontos de sinergia, né? Então, onde a gente consegue ajudar vocês a serem mais eficientes usando tecnologia no dia a dia. Nosso trabalho hoje é simplesmente isso, tá? É entregar eficiência, entregar redução de custo, aumento de output com tecnologia. Dentre elas, né, a AI é uma das principais hoje que nos possibilita ter uma alavancagem muito legal. Eu estava começando a perguntar para o André alguns pontinhos sobre a Max, e aí, André, se puder complementar agora, cara, comentou que vocês hoje estão com 20 e poucas pessoas no time. Dessas 20 e poucas pessoas, são todas administrativas, tem gente de operação ou a operação de vocês terceirizada, a parte de produção, indústria, etc.? A gente é importador e distribuidor, então a gente não produz, não tem produção própria de nada. É basicamente escritório e departamento comercial. Tá, então são 22, digamos, ADM, né, no geral, assim, se for considerar Na realidade, desses comercial. 22, a grande maioria é representante, a parte comercial. Representante comercial. A gente deve ter hoje no administrativo, sei lá, uns 7. Uns 10. Tá, beleza. Esses representantes são exclusivos de vocês ou são terceirizados 100%? Não, quase todos terceirizados 100%. Tem, acho que só 2 exclusivos. Tá. Uhum. Show. Vamos lá, pessoal, no modelo de distribuição, né? Geralmente a gente tem alguns desafios que é a questão de estoque. Hoje vocês fazem estoque ou vocês fazem direto um cruzamento fornecedor-cliente? Não, a gente faz estoque. A gente importa, a gente é detentor dos registros e a gente faz estoque local. Tá, perfeito, perfeito. Quando a gente trabalha com distribuidores, tá? A gente tem alguns modelos que geralmente acabam sendo dores comuns de distribuidores, né? E revendedores no geral. Que é questão de estocagem, né? Usar IA para casar prazo de recebimento, casar volume de estoque, reduzir nível de estoque com análise preditiva. Então, a gente tem vários trabalhos nesse sentido de conseguir otimizar as compras baseado no que eu prevejo de faturamento, de saída, etc., sazonalidade do mercado. Então, hoje eu consigo compor esse cálculo com muito mais precisão do que há um tempo atrás, né? Eu consigo calcular, fazer predições com muito mais volume, prevendo vários cenários, né? Esse é um tipo de trabalho que a gente tem feito bastante para quem trabalha com distribuição. Em área comercial, pessoal, a gente tem bastante aplicação também. Vocês devem ter já visto em atuação alguns agentes de AI transacionando com o cliente, mandando boleto, vendendo até mesmo, tirando dúvida. Tem agente que a gente já criou que fala com o cliente, então posso ligar para a Max e quem atende é um agente de IA, ou posso fazer abordagem ativa também. Então eu ligo para o cliente, converso, faço todo o pitch com o agente e cada vez mais, né, a latência está menor, é melhor, mais fluido. Tem gente, inclusive, que nem confia mais que a IA, porque eu consigo colocar o sotaque, eu consigo, por exemplo, pegar a voz do Fábio ou do André, clonar essa voz e fazer ele ligar com a voz de vocês. Então, tem várias situações aí que a gente consegue fazer. Mas, dei alguns exemplos aqui, né? Queria ouvir de vocês, assim, o que vocês entendem hoje dentro do processo, que foi a pergunta que eu fiz para o André, Fábio. O que vocês entendem hoje que é mais repetitivo, o que levou vocês a considerar essa reunião conosco, o que vocês entendem que de aplicações de AI, se você tem algo em mente já, ou a ideia é fazer um discovery mesmo, 100%, e a gente propor para vocês alguma coisa? Eu acho que do que eu estava comentando, eu acho que a ideia é conhecer mais, entender talvez o que vocês oferecem, o que vocês têm que possa ligar o que a gente tem. A gente tem uma venda por e-commerce, a gente tem também venda por WhatsApp, a gente tem venda direta, entender como isso pode evoluir, ou qual a ajuda que a gente pode ter aqui, como a gente pode otimizar esses processos e se faz sentido para a gente. Então, mais esse entendimento, não sei, do Fábio, o que seria. É basicamente isso. A gente começou há 2, 3 meses atrás a implementar alguma coisa de resposta direta em rede social, em WhatsApp, com IA. Não finalizou ainda, apenas começamos com a ideia para horário não comercial, para ter alguma coisa mais otimizada, direcionada direto para o site de venda. Mas
A ideia realmente é entender melhor, entender o que pode ser oferecido com a nova tecnologia, no estágio que está o IA, para ver se encaixa com o que a gente está podendo hoje também. Tá, legal, perfeito. Pessoal, então, a minha sugestão é a seguinte, tá? Vou inverter um pouquinho a lógica aqui, vou trazer 5 minutinhos do que a PHX faz e trazer alguns cases para vocês começarem a entender possibilidades, tá? E a partir disso a gente consegue propor daí e aprofundar um pouco a conversa para entender onde existem, de fato, possibilidades e se existem possibilidades dentro da Max, beleza? Show, vamos lá. Um pouquinho do porquê que a gente está fazendo isso, né? Clássico aqui hoje de mercado, McKinsey aponta 2/3 das empresas usando IA generativa no mundo, no Brasil só 1 a cada 5 tem isso na rotina corporativa, segundo a Infomoney. Então, o que a gente tem visto hoje muito nas empresas brasileiras, Fábio e André, é a questão de uma abordagem menos top-down e mais diversificada lá na ponta, que é eu como colaborador uso IA no meu dia a dia, faço um e-mail no GPT, faço uma coisinha aqui, outra ali, mas eu não tenho uma diretriz da empresa top-down de que deve ser utilizada IA, como deve ser utilizada IA, desse processo aqui, que antes era feito humano, agora é feito com IA. Isso, segundo a Infomoney, só 1 a cada 5 empresas no Brasil tem de fato já implementado. O trabalho da PHX é justamente isso, é trazer isso para os nossos clientes, para quê, né? Para a gente reduzir o humano, reduzir custo operacional e aumentar a satisfação do cliente. Hoje, tem 3 formas que a gente atua dentro dos nossos clientes, que são, a gente trabalha muito com integrações de dados. Então, antes de eu pensar em automatizar algo com IA, eu preciso garantir que eu tenho todos os dados disponíveis, correto? Então, a gente trabalha muito com integrações via API, integrações de sistemas no geral, planilhas, etc., para garantir que tenhamos uma lisura grande de dados, dado higienizado, um data lake bem centralizado, para que eu possa, a partir disso, implementar agentes RPA e IA. RPA, vocês dominam as metodologias, sabem o que é? Beleza, RPA é automação de processo robótico, tá? É basicamente o motivo de quando vocês entram em alguns sites para fazer login e senha, ele tem aquele CAPTCHA, ou aquele não sou um robô. É justamente por conta de RPA que precisamos colocar aqui em algum site, porque senão eu vou colocar um robô que fica testando várias senhas ali todos os dias. Basicamente, sempre que eu escaneio um layout e eu ensino o robô a mexer naquele layout, preencher dado, ele consegue fazer exatamente o que o humano faria, tá? Ele consegue mexer o mouse e teclar. Então, só que isso é programação, tá? Isso não vai nada de IA aqui no caso. Mas é algo que, combinado com a IA, tem muito poder. Então, muitos dos agentes que a gente cria hoje para automatizar a tarefa repetitiva, ele passa por programações de RPA. Então, por exemplo, eu quero buscar uma cotação de um serviço que fica no site um fornecedor Y. Eu posso ir lá com um agente humano e abrir o site para cotar, mas eu posso colocar um robô que faz todos os dias aqueles acessos em 10 sites diferentes e cota para mim, desde que os escaneio os layouts. Então, esse é o trabalho e cada vez está ficando mais barato, apesar de que é um ponto importante. RPA é uma tecnologia mais cara, mais acessível apenas a grandes empresas que trabalham com RPA já há muito tempo. Hoje, tem sido cada vez mais acessível trabalhar com RPA para pequenos processos também, tá? Então, aqui, basicamente, o objetivo final é substituir os processos repetitivos por robôs autônomos, tanto de IA, tanto RPA. O objetivo final do PHX é criar uma cultura de AI, então transformar empresas tradicionais em companhias AI-driven, ou seja, guiadas por IA, né, com essa cultura de eficiência. Beleza, ponto importante, a gente hoje não é uma software house, tá? Nosso trabalho é um trabalho de uma consultoria de negócios com uma software house, então a gente une os dois lados, né? Então, ao mesmo tempo que a gente entende o processo, a estratégia do processo de vocês, para entender qual processo deve ser automatizado e como nosso time de tecnologia vem para nos entregar qual é a melhor tecnologia para isso, qual o melhor custo-benefício e, de fato, desenvolver, tá? Então, o nosso trabalho está muito ancorado nesses 2 pilares. Hoje a gente tem mais de 120 clientes e mais de 4 anos de mercado. Nosso foco hoje, tá, pessoal, está em empresas do middle market, que a gente chama, né? São empresas que têm uma capacidade de escalar processos, ou uma necessidade de escalar processos, dependentes da mão humana. Então, a gente olha muito para esse mercado. A gente tem algumas grandes empresas, como o Grupo Smartfit, por exemplo, o Grupo GPS, mas a maior parte estão em empresas aí de médio porte, como a Loage, por exemplo, uma imobiliária aqui de Porto Alegre, a Ave, o escritório aí do Grupo XP, a Pontes também, uma empresa de médio porte aqui da região de Cachoeirinha. Então, o trabalho ele se divide aí entre esse tipo de negócio. Nosso principal foco, então, né? Médias empresas no setor
sem setor definido, desculpa, né? Mas sempre trabalhando em setores administrativos, tá? Isso é um ponto importante. A gente não faz automação de processos, por exemplo, mecânico, não trabalha com assessoramento, por exemplo. Nosso trabalho é sempre em otimizar marketing, vendas, sucesso do cliente, financeiro, RH. Esses são os principais cases e aplicações hoje. Um pouquinho de nossa cultura também, a gente trabalha muito com proximidade dos nossos clientes, tá? Então a gente busca ter menos olho na tela, mais olho no olho. Então a gente sempre tem essa pegada de estar presencialmente em nossos clientes para garantir um trabalho com mais qualidade e mais segurança, né? Por mais que sejamos tech, a gente gosta muito desse contato próximo, tá? Hoje a gente está aqui em Porto Alegre, né, no Mostardeiro, e também no Green Office da Caxieiras, e também na Anchoa e no Caldeira, que é um hub de inovação aqui do sul do Brasil. Formas de contratação, tá, pessoal? Para a gente alinhar modelos. A gente tem um treinamento que é muito bacana, tem saído bastante, que é o In-Company, que é onde a gente vai até vocês. Isso pode ser feito online, pode ser feito presencial, né? Depende da estrutura que vocês buscam. Para, de forma personalizada, treinar colaboradores de alta gestão para liderar e fazer tarefas. Então, eu, como ser humano, como indivíduo profissional, vou ser mais eficiente usando IA no meu dia a dia. Então, eu consigo mapear melhor as minhas tarefas, saber onde eu posso usar IA, onde eu não posso. É um treinamento personalizado para as dores de vocês, mas que façam com que os indivíduos da empresa consigam ter mais eficiência usando IA no dia a dia e também tenham conhecimento para, beleza, eu sei que essa tarefa pode ser automatizada. Talvez eu não consiga sozinho, porque eu não sou desenvolvedor, mas a partir de agora eu conheço, sei que pode ser automatizado e posso sugerir para a gestão, sugerir automações para a diretoria, tá? Nosso segundo modelo é o modelo de Tech Sprint, que é um modelo clássico. Por exemplo, Nilo, quero plugar um agente de IA no meu e-commerce que vai atender os leads que estão perdidos ali, vai aparecer um pop-up, ele vai perguntar ali, opa, Fábio, tudo bom? Quer ajuda em alguma coisa? E ele vai ser um agente conversacional, tanto por texto, quanto por áudio, quanto por voz. Beleza, isso é um Tech Sprint. Então, a gente vai desenvolver, vai ter um investimento X e um prazo Y padrão. Então, a gente integra dessa forma. O diagnóstico, geralmente aqui, são companhias que não têm muita clareza de onde implementar IA, qual modelo. A gente faz um mapeamento de 30 dias, mapeando a ineficiência dos processos e criando esse mapa de inovação, esse roadmap de inovação priorizado, tá? Então, é um dos modelos que a gente tem também. E aí, unindo tudo isso, a gente tem um trabalho de recorrência, tá? Que é o nosso squad. Até aqui tudo certo? Show, beleza, que ótimo. Vamos lá, alguns cases então, tá, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente faz. Trabalho com a Stone, foi um master franqueado daqui da região sul do Brasil, que a gente automatizou para eles, tá? Automação em formato workflow mais RPA para contrato, basicamente de forma bem resumida, tá? O vendedor fechou um contrato, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam cadastrar o cliente no sistema, fazer, né, o contrato, mandar o contrato para assinatura digital, beleza, isso é uma tarefa. Essa tarefa foi automatizada. Depois disso, eu preciso ver se o fulaninho assinou o contrato para poder enviar o pagamento para ele. Isso também era feito pelo administrativo, agora é feito automatizado. Um trigger é disparado sempre que a assinatura é feita e já é lá na plataforma financeira, né, no Asas da vida, já é gerado a cobrança. Foi feita a cobrança, agora eu já libero, ativo ele na RP também de forma automatizada, porque que foi compensada a cobrança, ou seja, deu como pago, eu ativo ele direto na RP. Aqui é um processo, pessoal, que se eu não me engano vai IA só na parte de construção do contrato ali, vai um pouco de IA. Mas é um workflow, né, uma automação de fluxo de trabalho que usa várias tecnologias combinadas para poder entregar um processo automatizado que antes era feito por várias pessoas dentro do trabalho financeiro, agora é feito de forma 100% automatizada. A Pontos, um cliente nosso aqui de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, eles estão chegando já em 300 colaboradores hoje. O que a gente tem como principal case aqui, tá? Um sistema de pós-venda para os clientes. Eles são hoje top 5 no Brasil em rental e retail de intralogística, máquina pesada de empilhadeiras, etc. Beleza. O que eles têm, por exemplo? Vendi uma máquina ou estou alugando uma máquina para um cliente e esse cliente precisa de manutenção. Ele vai chamar no WhatsApp e vai solicitar essa peça. O que eu consigo fazer? Antes era feito com humano 100%, então tinha 10, 15 pessoas que faziam só isso. O que hoje a gente conseguiu fazer? A gente colocou um agente de WhatsApp que responde o cliente deles. Ele é municiado, né, através de uma memória RAG, ele é municiado com todo o portfólio deles, manuais de máquinas, etc., todo um banco de dados que ele consegue acessar e ser tão inteligente quanto um humano treinado pela Ponto seria.
Esse é o treinamento que a gente dá para IA. Então, ele vai lá, antes de responder qualquer cliente, ele lê aquela memória, beleza, ele sabe que a máquina X tem tal peça, exatamente como um humano faria. Pegaria o manual da máquina, dar um Ctrl F lá para buscar qual é a peça da embreagem, do câmbio, sei lá do que, da correia da empilhadeira X. Ela responde, já capta a ordem de serviço e, através de um RPA, lança um sistema deles. Então, aqui uma integração de IA com RPA. Falei com o cliente, entendi que ele precisa, vou no sistema, através de um RPA, e lanço o que esse cliente quer. Então, essa é uma integração muito bacana também, que economiza boas horas de trabalho do time da Pontes, unindo, né? Um workflow que une RPA e IA. Aqui também, tá? Aqui é um exemplo de análise preditiva, tá? Usando IA. O que acontece? Eu tenho máquinas que rodam 2, 3 horas por dia, por exemplo, em média, e eu consigo saber exatamente, pela telemetria do maquinário, quantas horas aquela máquina está rodando. Então, vamos lá. A gente sabe que se uma máquina roda 3 horas por dia, em 30 dias ela roda 90 horas, correto? Correto. No manual da máquina lá, eu tenho que esse tipo de máquina, a cada 180 horas, tem que trocar uma peça X. Então, eu consigo fazer a previsão de que em 2 meses, pelo uso que está sendo feito de 3 horas por dia, em 2 meses, vai você precisar trocar essa peça. Eu já consigo gerar alertas de manutenção preventiva, pedir as peças no sistema, fechar a agenda do técnico para aquela manutenção. Então, tem uma série de ações que eu preciso tomar a partir disso, que hoje a gente consegue tomar tudo de forma automatizada a partir da leitura do orímetro das máquinas. Então, também é um trabalho bem bacana na Pontes. A Box, que é uma indústria hoje, referência nacional em display embalagem, mais de 1.000 colaboradores. A gente tem um trabalho que é um assistente virtual de RH, inclusive está concorrendo a um case nacional esse projeto, que basicamente a gente tem mais de 10 funcionalidades aqui para atender os funcionários da Box. Então, se eu quero saber se eu tenho férias disponíveis, em qual período eu posso tirar. Ao invés de eu ir num banco de dados ou perguntar para o RH, mandar e-mail, eu mando um WhatsApp, pode ser até um áudio no WhatsApp. Ele vai lá, integrado com o TOTS da companhia, lê e me devolve essa informação. Então, aqui é um trabalho que poupa muito tempo de suporte de RH, né? Para estar respondendo dúvidas, recebendo colaborador. Eu consigo ver férias, consigo ver se tem consignado no meu contra-cheque, consigo saber que horas o ônibus da empresa vai passar para me buscar, eu consigo agendar uma reunião com o RH, consigo fazer análise preditiva de turnover. Então, eu tenho várias funcionalidades aqui dentro de um único ambiente de WhatsApp. Pessoal, dentro do que a gente viu aqui, tá? Vocês conseguem enxergar alguma sinergia? Conseguem enxergar algo que possa fazer sentido para o modelo de vocês hoje? Eu acho que existem algumas ideias. Acho que eu e o Fábio a gente olha, mas também tem um outro ponto, será que nós estamos preparados já para isso, né? Não. Que esse é o ponto. Nós estamos, assim, acho que a gente pensou a mesma coisa, assim, nós estamos no meio de um processo de spin-off da empresa matriz, com bases separadas do TOTUS, e que já deveria estar implementado. Uma vez implementado, acho que caberiam várias dessas ideias, até mesmo várias APIs. Hoje a gente trabalha com 3, 4 sistemas diferentes para manutenção, para o próprio sistema de faturamento, o sistema de estoque, o e-commerce são todos separados. Então, até eu acho que caberia algumas coisas, mas a gente precisa conseguir implementar isso. Infelizmente, a empresa que a gente contratou, a pessoa está doente e está demorando mais do que a gente previa. Já era para ter saído isso do papel e até agora ainda não saiu. Então, acho que antes desse passo e dessa separação total das bases de dados, a gente não consegue mexer em nada. Entendi. Vocês estão fazendo um trabalho de higienização de base de dados, integração de sistemas. Na realidade, o que acontece? Nós Como ele compramos falou, uma outra a gente base. fez um spin-off, da empresa primeiro, e a gente ficou com muitas coisas compartilhadas. Então, conta a pagar, conta a receber, importação, algumas áreas ainda eram A compartilhadas. base E de agora, dados era compartilhada. mesmo a Agora base gente de está dados separando as do planilhas e a base de dados completamente no TOTS. Só que a empresa que a gente contratou, infelizmente, o cara adoeceu há alguns meses e a gente está com delay aí para acabar de implementar isso.
Enquanto a gente estiver na mesma base da outra empresa, o Não tem nosso como. workflow é totalmente diferente do workflow deles. Então, qualquer coisa que a gente mexesse, bagunça o deles. Entendi, entendi, Então, a gente está entendi. E nesse até, processo. sim, uma pena, né, cara? Uma pena mesmo. E vocês têm São, uma... O pessoal tá dando para vocês alguma previsão de finalização, assim, ou tá meio que estou doente, stand-by, 100% Não, na para... realidade, hoje mesmo eu vi outras empresas que possam dar esse suporte, assumir isso e dar seguimento nesse projeto. Ainda não tenho definição, conversei com duas pessoas que vão me explicar um pouco melhor da empresa, e aí sentar com o Fábio para definir quem pode ajudar a gente e seguir. E como vocês sabem, isso não é um processo de um mês, né? Isso aí é uma coisa que deve demorar um pouco mais. Então a gente está nesse processo, mas como assim, o Fábio está aberto a melhorar processos e até automatizar muita coisa. Então, a gente quer uma empresa bem enxuta, a gente sempre teve uma empresa muito enxuta na parte administrativa, então botar a gente para vender é o que mais traz para a gente. Então, teria essa abertura, mas realmente o momento para automatização de processos, acho que não. Talvez pensar em algo, né, Fábio, de resposta de WhatsApp de e-commerce é algo mais factível, mas se mas seria tiver essa algo ligação com assim, o RP já se é, perde. perto do que você explicou. Eu acho que tem outros pontos bem mais vantajosos para ver, de repente, APIs com esses outros sistemas que a gente tem, uma integralização do fluxo. Só que enquanto a gente está dentro da base de dados da outra empresa, se a gente mexer no nosso workflow, a gente mexe no deles, que é justamente porque a gente está separando, porque bagunça, tenta arrumar uma, bagunça a outra. Claro, entendo, perfeito. De fato, né, quando a gente trabalha com dados, a gente precisa ser bem criterioso nesse sentido, então não faz sentido apressar as coisas, né? Porque a gente sabe que às vezes uma base de dados alterada pode gerar um problema um efeito dominó dentro de uma companhia. Nada impede, como o André falou, de repente a gente trocando ideias de quais seriam as soluções a médio prazo, assim que a gente conseguir resolver esse principal problema que é separar a base de dados. Porque nós vamos importar essa base de dados que é já existente e aí sim criar um workflow em cima dela. Nada impede de a gente conversar sobre isso, ver possíveis soluções para isso. Mas agora não vejo a menor possibilidade de tentar mexer em qualquer coisa antes de Uhum. finalizar a separação das bases. Boa, perfeito, entendi e concordo 100%. Acho que o grande ponto aqui é aproveitar a conversa para levantar possibilidades, o que vocês enxergam, o que a gente pode enxergar para além de, vamos supor, resolvido o problema da integração de dados, né, e a separação dos workflows de vocês aí, a gente poder, o que faria sentido para vocês, e também, quando a gente fala em atendimento, aí o atendimento geralmente, né, pode ser que eu precise integrar com a RP, mas eu consigo já gerar um bom trabalho em atendimento, principalmente fora da área comercial, etc., sem integração, né? Só com ele integrado com as bases de dados e o banco de conhecimento de vocês. Então, ele sabe exatamente muito sobre cada produto de vocês, ele consegue explicar, tirar dúvida, dizer se aquele produto é ou não para aquela modalidade ou para aquela especificidade. Isso vocês falaram que estão testando uma coisa no Instagram, como é que está isso hoje para vocês? A gente está começando, não, a gente vem negociando com algumas empresas que já vêm desenhando um fluxo para isso, mas é uma coisa muito básica, até porque o nosso cliente ele demanda ainda a resposta do ser humano. Se cair muito na automação, não vira. Então, a Uhum. gente está tentando arrumar isso para atender fora do horário comercial e finais de semana, direcionando direto para o e-commerce, para as dúvidas do e-commerce. E o que entra pelo WhatsApp também, direto para respostas automáticas que vão direcionar aos produtos. Tá, entendi. Esse agente que você tem hoje, eu assumo ele por aqui? Isso.
eu acionando aqui, convertendo isso aqui, deve ser do RD Station, né? Eu convertendo por aqui, eu consigo, daí eu chego no agente de vocês, é isso? Você chega direto no atendimento interno. No humano, ou vai ser já no agente Humano. de IA? Ainda está no humano. A gente começou a negociar com algumas empresas, mas a gente não a gente tem um workflow dele desenhado, mas assim, a gente não queria começar nada na mesma base de dados que a gente já está da outra empresa. Enquanto não separar, a gente não quer misturar as coisas. Então, para não criar mais confusão em cima de uma base que já está confusa. Tá, e a ideia é que ele integrasse com o e-commerce de vocês, que tivesse essas leituras de Integrasse. estoque, etc. O e-commerce é da TOTOS também, mas não Uhum. está linkado com o estoque, então tem que ser carregado manualmente, as respostas são manuais. Agora que a gente está começando a trabalhar esse flow de respostas automáticas a perguntas frequentes. Tá, entendi. Mas até para também poder entender muito mais claro a estrutura de vocês, pessoal, o e-commerce é da TOTOS, vocês comentaram, né? Hoje, Vamos por lá da exemplo, TOTOS. para eu ter um agente, o que a gente poderia ter aqui, né? Eu poderia ter um agente em pop-up, né? Que conversasse no próprio site aqui, respondendo dúvidas, etc. Poderia ter um agente, quando fosse para o WhatsApp aqui, ir para um agente que vai tirar dúvida e resolver. A minha pergunta é, o que esse agente precisaria consultar de banco de dados de vocês? Depende do que, de por onde ele chegou e o que ele vai perguntar. Porque, bom, pensando na jornada de cliente aqui, né? Eu vim do Google, provavelmente, aqui, né? Cheguei aqui, me interessei pela banheira solo. Aí aqui nessa tela não tem ninguém falando comigo, eu posso tirar dúvida com o especialista aqui, né? Aqui hoje eu vou cair para um humano. Aí você vai Se chegar eu, com o humano. isso, né? Eu cair para um humano. Isso. Se poderia ter a opção de aparecer um pop-up aqui, eu conversar num chat direto com um agente de IA, tirando dúvidas sobre o produto. E aí a pergunta nesses casos, geralmente, a gente não precisa ter nenhuma integração com estoque ou nada do tipo. Eu consigo só alimentar, ele precisa conhecer muito do produto de vocês. Ele vai ter o manual do produto, o catálogo todo, para você conhecer, para poder, essa banheira aqui vai serve para isso, 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 vai rodar o spin com o cliente, vai colocar ele para finalizar a compra aqui mesmo Seria no... possível. O nosso cliente é extremamente nichado. E é um cliente Uhum. diferencial. Então, assim, basicamente a gente trabalha com cliente AA que está procurando a melhor qualidade que tem, não se importando tanto por ir no preço mais barato. O nosso cliente quer Perfeito, qualidade. imaginei. Então hoje a gente traz as melhores marcas do mundo para cá e concorre com coisas chinesas que custam um quinto do preço da original. Então, o nosso cliente é extremamente nichado e muitas vezes mais conhecedor do que a gente do produto que ele quer. Boa, boa. Ele busca bastante porque ele está querendo aquele detalhe específico do tipo de lona, do Exato. tipo de água que vai... Tá, entendi. Exato. Perfeito. Show. O que acontece, né, pessoal? Então, a gente, olhando para futuro, tem várias possibilidades, né? Olhando para presente. E aí, e aí, falando, por exemplo, eu como consumidor, né, eu sinto que tem muitas pessoas que têm o mesmo... Eu adoro ser atendido por uma IA, desde que ela seja bem configurada. Às vezes eu prefiro até mesmo falar com um agente de IA que vai saber me responder, vai ser objetivo, vai ser direto, do que com um humano que vai me enrolar, vai demorar para responder no WhatsApp, etc. Às vezes, tudo que eu quero quando estou comprando online é chegar num site e perguntar uma coisa e ser respondido na hora. Esse modelo aqui serve para isso? Ou não, é isso mesmo? Ou não serve, eu recomendo tal. Porque a gente sabe que 90% dos casos, não sei como é no caso de vocês, né? Mas geralmente o WhatsApp ele tem aquele delayzinho de 10 minutos que o vendedor está fazendo outra coisa, vai chegar para falar comigo. Sim. E aí a gente, por normal, por óbvio, a gente perde aquele lead time ali, e às vezes depois eu vejo isso aqui, e aí o vendedor tem que ficar horas buscando depois, porque eu me desmotivei de comprar. A gente sabe que isso é muito comum, né? A minha pergunta vocês enxergam os comentários que pararam de buscar o agente por uma questão de base de dados, né? Mas hoje, para mim, Na verdade, a gente não que essa parou base... de buscar. A gente continuou recebendo propostas, a gente tem 2 ou 3 propostas na mesa, nós não fechamos nenhuma, porque a gente precisava resolver o problema do que a gente ia fazer com essa base de dados que já está com um delay de quase um ano.
Entendi. Só uma Então, priorização mesmo, entendi. exato. Então, assim, Perfeito, a gente perfeito. está no meio do processo, o processo está parado, ou não vamos começar um outro processo antes de terminarmos esse que é de extrema importância para a gente. Então, a Faz gente sentido. tem as propostas na mesa, tem algumas propostas de flow, como você estava falando, pô, faz sentido você colocar uma resposta automática para isso, 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 isso. A gente tem algumas propostas assim, que já nos enviaram, que a gente já começou a fazer. Fazer não, já começou a entender o que seria para fazer, tanto no Uhum. site quanto nas redes sociais, principalmente no Instagram e hoje Certo. principalmente no Instagram mesmo. E jogando para o WhatsApp tudo, talvez com algumas respostas pré-fixadas, justamente batendo nos diferenciais dos produtos, sempre puxando para a qualidade e não para o preço. Uhum. Mas a gente não definiu nada, não fechou nada, não assinou com ninguém até agora, até por questão de prioridade. Tá, entendi. Isso que vocês estão vendo, Fábio, para fechar esse ponto, vocês estão vendo, são agentes de IA mesmo ou são aqueles chat que falam mais De IA mesmo. AB, assim? IA mesmo, De IA. boa, legal. Show. Pessoal, daí indo para o nosso, indo para médio prazo, assim, né? Acho que vale a gente aproveitar um pouco da conversa aqui também para, dentro do que eu apresentei para vocês ali, quais outras possibilidades vocês enxergam, dado, por óbvio, né? Resolvido o problema do banco de dados de vocês, base de dados, etc. O que vocês enxergaram de possibilidade, assim, estoque, talvez, um pouco da parte financeira, algum Eu RPA acho para que pagamento, tem que uma seja nossa? questão dos aluguéis, eu acho que é uma questão que pode trabalhar uma IA Pode. dentro dos aluguéis A, que a pa- gente tem, assim, então a fim de parte que você falou contrato, dos assinatura de contratos contrato. pô, encaixou exatamente o do nosso fluxo, o exemplo que você Uhum. usou. É bem o fluxo que a gente tem hoje, então facilitaria muito uma API, que a gente usar o RD na ponta e jogar direto esses dados para dentro do Proteus. E automatizar tudo, em vez de ter que fazer contrato, mandar contrato, assinar contrato, volta contrato, vai para contabilidade, libera para faturar. Então a gente tem um fluxo meio moroso, que hoje se Uhum. faz necessário, porque a gente saiu de uma empresa que precisava desse fluxo, dado o seu tipo de faturamento, e que para a gente hoje não faz mais sentido. Hoje a gente sabe que tem que sair desse fluxo. Então, isso faria bastante sentido. A própria assistência técnica, você falou, a gente tem um terceiro sistema que cuida da assistência técnica, que poderia fazer esse fluxo automático, até mesmo entrar em contato com o cliente, sua máquina está com X tempo de uso, está na hora de fazer uma revisão preventiva. Uhum. Tem, assim, dentro dos exemplos que você citou aí, eu acho que a gente enxergou várias coisas que poderiam encaixar, mas a gente tem que resolver o problema do banco de dados para poder fazer qualquer coisa. Exato, exato. Legal. André, quando tu falou de aluguéis, é a mesma ideia do Fábio sobre contrato, né? Contratos de aluguéis que vocês estão se referindo a isso? Porque não é só a questão do aluguel, acho que também tem a questão do o contrato venceu, então fazer também o aviso ao vendedor, o aviso a Uhum. quem quer que seja, de ou entrar em contato com o cliente e dizer, olha, seu contrato venceu, você quer renovar ou a gente já venda a retirada, É. A entendeu? diferença Então, do exemplo que você deu, desculpa interromper, André, é que pô, a gente não trabalha com uma máquina gigante, a gente trabalha com uma coisa do tamanho dessa garrafa. Claro. E que, pô, às vezes, só que custa 10 mil. E às vezes o vendedor se passa, o nosso sistema não tem agenda do produto, de repente fica 2, 3 dias a mais com o cliente que podia estar faturando. às vezes, E a gente já previu isso nessa saída do Proteus para o banco de dados novo, já fazer uma adaptação com agenda, com aviso, com uma certa automação, mas nada nada do Uhum. nível que você falou. Tá, entendi. Pessoal, a grande possibilidade que a IA nos traz é justamente, né, ter a capacidade de analisar muito dado em muito pouco tempo, né, e aí fazer esse cruzamento de dados. A gente trabalha com distribuidoras, uma indústria distribuidora de cacau, chocolate ali na Serra, por exemplo, aqui, que a gente fez um trabalho muito legal com o banco de dados deles, que é cruzar padrão de compra de cliente com o que eu tenho em estoque hoje, o que eu preciso
dá destino em estoque. Então, eu tenho a promoção de um chocolate X e a pizzaria Y comprava de mim chocolate sempre, eu linko, cruzo, gera um alerta para o vendedor, fulaninho comprar chocolate branco aqui desse tipo, vai lá e oferece para ele que a gente precisa dar destino em estoque. Então, eu consigo fazer vários cruzamentos de dados para análise preditiva, etc. E, principalmente, né, gerar esses que a gente chama de triggers, esses gatilhos para alertas, né? Então, eu consigo... A AI é muito boa nisso, né? Quando ela conecta o workflow, que é gerar um alerta sempre que tal movimento acontecer, eu jogo um alerta X. Sempre que uma agenda acontecer, eu jogo um alerta Y. Então, isso me ajuda a orquestrar as coisas que antes eu precisaria de humano olhando, falou com fulaninho, e aí assinou, não assinou. Agora eu consigo orquestrar tudo no back-end ali, né, como orquestrador. Então, esse é o grande potencial que a gente tem aqui. De fato, tá, pessoal, acho que tem bastante sinergia dos modelos, assim, eu queria ter essa conversa com vocês para conhecer um pouco mais do negócio de vocês, conhecer um pouco mais de vocês como empresários, mas acho que super faz sentido, sim, só que, óbvio, a gente precisa respeitar esse tempo de adaptação de vocês. Da minha parte aqui, tá? Não tem pressa, a pressa é ajudar vocês, então, se vocês disserem, daqui 3 meses a gente volta a conversar, não sei o que vocês pretendem, também sei que vocês estão na mão de um fornecedor, né? Então, não sei o que vocês pretendem olhar de prazo ainda para resolver esse problema, que vocês acham que em 2 meses resolve, 3 meses? Então, eu acho que assim, a ideia seria talvez a gente voltar a conversar no começo do ano, sei lá, janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Não sei se fevereiro o Fábio vai estar na ativa, porque ele mora em Salvador, então lá tudo para por causa do carnaval. Carnaval. É isso, mas eu acho que voltar a conversar em janeiro, fevereiro, para ver como que a gente está. Eu acho que a gente tem que fazer muita, né, lição de casa. E numa dessas a gente já está num ponto onde você também possa já ajudar com automação de processo quando a gente for criar, né? Isso, então. Exato. Pessoal, e aí tem um ponto também, tá? A gente tem bastante soluções no sentido de os comentários do Instagram, do site, esse agente mais de atendimento. Se vocês, por algum momento, vai demorar muito o banco de dados lá, vamos fazer ele agora, me avisem, tá? Que a gente cota essa parte, independente do banco de dados, essa parte a gente já está, como eu falei, a gente já tem algumas propostas em mão de flow, mas se quiser fazer uma apresentação mais específica para isso, agora conhecendo um pouco mais da especificidade da empresa e da gente, como eu disse, a gente não assinou com ninguém, não fechou com ninguém, a gente tem algumas propostas que são bem distintas, na verdade, basicamente para responder como você estava exemplificando aí. Vai entrar aí no WhatsApp e vai cair uma resposta automática com inteligência artificial, mas normalmente fora do... Se ninguém atender, sei lá, em X tempo, ele puxa para a inteligência artificial, sem nenhum humano pegar em X tempo. Tá, legal. Isso é uma configuração que dá para ser feita, bem tranquilo, né? Que é justamente ter esse buffer, assim, né? Que eu posso usar aí como humano como prioritário ou a IA como prioritária. Tem modelos que falam o contrário. A IA responde primeiro, se ela tiver alguma dúvida ou dificuldade, ela escala para o humano. Aí ela, vem cá, o humano me ajuda. Mas tem modelos como o de vocês, né? Que se tem um vendedor, como uma venda consultiva de alto ticket, se tem um vendedor humano ali, melhor, eu jogo no humano. O humano está ocupado, beleza, vem para a IA, que a IA resolve, não deixa o cliente esperando. Pessoal, o que eu vou fazer, tá? Não sei como está a agenda de vocês, para a gente cortar esse modelo. A gente geralmente em 30, 45 minutos consegue mostrar o nosso modelo, que aí eu faço a cotação e a gente, junto com o Augusto aqui, a gente consegue daí fazer uma apresentação para vocês desse modelo, enquanto a gente não tem possibilidade de fazer mais, mas pelo menos vocês vão conhecendo já um pouquinho mais do aplicativo, nosso modelo de trabalho, como funciona. Nessa semana, você tem alguma agenda ainda? Só que eu vou ter que encaixar essa semana ainda. Eu vou quarta para São Paulo e volto sexta. Quinta-feira daria, porque eu vou amanhã para Buenos Aires, volto quarta à noite. Então, quinta para aqui. Então, eu estou o dia inteiro em São Paulo, então qualquer hora eu consigo me virar. Beleza. Quinta eu vou ter 11 ou 15. 17 também, final do dia funciona. A gente começa às 5 da manhã, então... 7 eu já estou na empresa, então não tem problema. Não, mas pode ser, eu tenho uma reunião às 11 que eu não consigo. Depois eu não tenho mais nada, então ou de manhã cedo, 15 pode ser. Fechou.
jogo para as 15 aqui, então. Tá bom. Até por curiosidade, André, tu vai a Buenos Aires a trabalho ou passeio? Não, eu trabalho. Ah, Por quê? é um bom lugar para passear também. É. Comer uma parrilla argentina, sempre bom. Não, sempre bom. Eu vou essa semana Você vê o agora tanto e que a vou... gente viaja. Tem bastante Buenos viagem. Aires é quase ir até a esquina comprar pão. São Paulo. E o voo São Paulo Buenos Aires, a gente aqui 3. de Sul é perto também, tá? 3 horinhas, horas. né? 3 horas. Aqui também é. Viagemzinha rápida. Show de Viagem bola. rápida. Pessoal, vou agendar para 15 horas, então, na quinta, dia 25 agora de setembro. Tá bom. Daí eu vou dimensionar para vocês esse modelo de atendimento em WhatsApp, tá? Que possa resolver esse problema de vocês. E aí a gente, ali, a partir de delimita próximos passos de banco de dados de vocês, etc. E esse follow lá para janeiro, fevereiro. Tá bom. Fechado? Tá ótimo. Vou Obrigado, mandar viu? invite ali para vocês. Prazerzão, viu? Bom trabalho, boa semana para nós aí. Prazerzão. A gente volta a falar na quinta. Um abraço. Tchau, Tá tchau. Bom, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.